Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o prazer de receber para uma entrevista o executivo Igor Ikenaga. Ele é formado em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele tem mestrado em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e tem também uma trajetória de muito sucesso em empresas multinacionais, tanto de auditoria como em instituição bancária europeia. Ele ocupou até recentemente uma posição gerencial e atualmente está em transição de carreira num período muito curto. O Igor é um elemento preparado, atualizado, simpático, conversa muito bem e pode fazer um trabalho extremamente relevante para a sua organização, se você tiver a necessidade de contratar um profissional como ele. Gostaria de salientar que o Igor fala inglês, isso facilita muito a sua carreira. E ele começou há poucos dias atrás esse trabalho de transição e, por incrível que pareça, ele já foi abordado por 4 empresas e também está aguardando respostas positivas. Vai ser difícil para ele escolher qual a melhor empresa para ele trabalhar. Muito bem-vindo, Igor, ao clipe do Gutenberg. Eu que agradeço, mestre Gutenberg. Boa tarde e obrigado aí por toda a mentoria e por toda a oportunidade aí na nossa conversa. E a introdução também. É um privilégio todo meu. Eu tenho algumas perguntas para lhe fazer, até a título de cooperação, e até mesmo, como eu sempre digo, procurando ajudar aquelas pessoas que nos escutam, os nossos telespectadores. Você foi gerente de auditoria. Verdade, foi. Não é isso? Foi gerente de auditoria. De auditoria. Gerente senior. Isso. Como é que você vê o papel deste gestor nesta economia moderna? Boa pergunta, mestre Gutenberg, porque o mundo, ele mudou, né? Então eu sou da geração ainda, daquela geração mais antiga, né? Eu fui treinado, né? Eu comecei ainda com antigos auditores, a velha guarda, como a gente costumava falar, né? Old school, né? E assim como qualquer carreira, as empresas elas estão se atualizando, né? A tecnologia ela vem avançando. E a profissão do auditor ela também tem que ter sido automatizada, ela também tem que ter alguma evolução, né? Então o novo gerente de auditoria, né? O corrente gerente de auditoria, ele também tem que acompanhar essa evolução das empresas, né? Agregar muito valor, né? Na opinião do auditor, no trabalho, muita gestão de time, de equipe, né? Eu tenho a impressão que a velha guarda, os antigos sócios de auditoria, os antigos executivos ainda tinham o costume de estar um pouco mais afastados dos trabalhos, dos times, né? Então, na minha percepção é que o avanço, né, de um modo geral, né, das empresas também fez o avanço da profissão. Então, um bom gerente é aquele que está próximo, né, tá ligado, né, às necessidades do cliente, está ligado, né, à modernidade, né, muita ferramenta analítica, né, muita ferramenta de dados e claro, né, a profissão ela é nuvem, ela voa, né, então tem que estar sempre atualizado. Você trabalhou em 2 grandes empresas, uma foi a Deloitte, não é isso? Trabalhei na Deloitte e a outra foi a Ernst Young. Que são 2 grandes empresas multinacionais. É bem verdade, como você bem indicou, o perfil do gestor de auditoria mudou muito. Mudou. Me lembro que quando eu comecei a minha carreira, quando você ouvia falar na palavra auditor, as paredes das empresas balançavam, porque era um indivíduo temido, né? Era o famoso débito e crédito, aquele cara que vinha para, vamos dizer, não apenas identificar os erros da contabilidade, mas também, muitas vezes, era temido. Era temido. Eu peguei ainda uma parte que existia esse temor dos clientes, né? Olha, os auditores estão chegando. Né? Hoje até mudou. Mudou muito. Né? Mudou porque a profissão avançou, né? As empresas também se especializaram, né? em mitigar os erros, né? Antes da chegada do auditor. E também porque esse feeling, né? Esse sentimento de que o auditor é um cara que vem aqui para, né? Para dedar. Acabou, né? Eles
tem visto que o auditor está mais com um viés muito mais de ajudar, de dar suporte do que... Até porque hoje ele conhece os negócios, né? Exato. Ele fez mestrado, ele fez isso, fez aquilo, né? Especializando no segmento, em segmento, né? Bem segmentado também. Segmentado. Muito bom. A minha segunda pergunta para você é a seguinte: que preparo é hoje exigido para ser um auditor de primeira linha? Olha, hoje o meu ponto de vista é que o autoestudo, né, ele tem que ser feito a real time, todo momento, né? Então, o auditor que acha que ele se formou, seja o ano que for, ele parou, né, e aquilo que ele aprendeu na faculdade ou em alguma pós-graduação, ele for levar isso para o resto da vida, ele está morto, né? A profissão exige hoje uma excelência do autoestudo. Por quê? Porque a norma contábil, ela oscila e ela muda tempestivamente. Então você tem que acompanhar a regulação, né? Então a nossa carga tributária, ela muda a todo momento. A nossa legislação fiscal, imposto de renda, ela muda a todo momento. A profissão do contador em si, né? Não especificamente o auditor, mas o contador em si, ele tem que estar sempre estudando, sempre se especializando, atualizando, leitura, né? Cursos, né? O próprio conselho, ele permite que você faça, né, sempre novos cursos de atualização e obriga que você faça a pontuação e registre isso para poder fomentar a atualização do profissional, né, vinculado à contabilidade, que é o auditor, o perito ou o contador, entendeu? Igor, como você sabe, os jornais estão aí permanentemente falando da necessidade de talento humano. A desindustrialização do Brasil é uma realidade. A decadência do ensino também. Nós temos algumas ilhas de sabedoria, de saber, não é? Mas a maioria das nossas escolas em nível superior, elas deixam muito a desejar. Isso é, elas jogam milhares de pessoas com diplomas universitários no mercado, mas muitas vezes eles não sabem escrever um bilhete, uma carta, né? Não sabem fazer um relatório. Infelizmente. Eu pergunto a você, diante desse quadro, que é triste, muito triste, nós estamos ficando para trás em termos de tecnologia em determinadas áreas. Eu pergunto a você, com seu preparo, com seu nível de educação, com seu nível de atualização, você foi treinado por empresas multinacionais de auditoria, que contribuição você pode dar a uma organização atualmente, em se recolocando? Eu vejo que com a mudança da profissão, né, com a atualização, bem como você disse, né, o preparo ele é natural. Porém, eu divido isso em dois momentos, né? Eu tinha a percepção de que antigamente o profissional contador ou auditor, qualquer profissional contábil, ele não agregava tanto valor para o cliente, para a tomada de decisão. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o contador ele fazia só a escrituração contábil e arquivava. E o auditor ele era contratado para dar uma opinião sobre a demonstração financeira, né, e simplesmente emitia aquilo. Muitas vezes, né, a diretoria ou a administração, ela pegava aquele parecer, se não tinha ressalva, colocava na gaveta e guardava, né? Então, o que eu acho, né, sobre isso atualmente? Eu acho que hoje o auditor, o contador que não agrega algum valor para a tomada de decisão da administração, a profissão não tem mais, não tem um viés, não enxergo mais um bom futuro. Então, o que eu agregaria, eu como a minha experiência? Se eu estiver em uma empresa, numa área de controladoria, né, ou uma consultoria, uma auditoria, eu quero estar no meu cliente, seja no back-office ou prestando algum tipo de serviço, agregando valor para ele. Então, qual é a dor que ele sente? Né? O que eu posso fazer para otimizar custo, né, para gerar uma margem melhor, para orientar ele na divulgação, né, para ajudar ele ele tem ideia de comprar alguma empresa, fazer um M&A, né, ele tem algum risco de controle. Então eu não quero ir lá simplesmente para dar um documento para ele, assinar um parecer e entregar para ele. Eu quero entender qual é a dor dele,
para eu poder agregar algum valor para ele ter uma boa tomada de decisão. Seja para poder ter um crescimento, uma mudança, uma venda de uma empresa, ou até mesmo o patrimônio de gestão dele próprio. Então, assim, o que eu gostaria de agregar é sempre o valor para poder auxiliar na tomada de decisão, né? Agora, dentro desse quadro que você acaba de pincelar, quais são as suas competências mais importantes? Você sabe que hoje as empresas estão dando preferências às competências soft, não é? Quais são essas competências? Porque a técnica eu acho que você tem, tenho certeza que você tem. Eu busco detectar, identificar em você essas competências soft. Quais são elas? Liderança, comunicação, relacionamento interpessoal, empatia. Qual delas você se destaca? Mestre Gutenberg, esse é o maior desafio, no meu ponto de vista, quando a gente fala de gestão executivos ou executivos como um todo. Ao longo dos 17 anos, né, da minha carreira, desde que eu me formei como contador, né, como um profissional da contabilidade, eu acho que o maior desafio, né, que eu levei ao longo da minha carreira, e o maior desafio que eu vejo que um executivo tem é a gestão de pessoas, né? Então, tecnicamente, você consegue skills o suficiente para poder fazer um bom trabalho, né? E se você não tem, você vai, estuda e aplica isso no seu dia a dia, faz curso, vai atrás, né? Eu acho isso é muito individual, é o self-study, né? Individualmente você consegue alcançar o seu objetivo, o seu goal. Agora, a gestão de pessoas é algo que, por mais que você estude, é o seu dia a dia, são experiências, são problemas, são dores, né? São expectativas que você gera, são conflitos que você gerencia ao longo de um tempo, de um período ou de empresas que você passa. Então eu acho que hoje o executivo que ele tem as pessoas ao seu lado, né? Que ele trabalha muito próximo, né? Não esteja longe, que ele consiga administrar conflitos, que ele enxergue as pessoas como gente, né? Gente mesmo, não como um número, né? Que ele entenda o problema, que ele consiga delegar boas funções, né? Ele vai ter um time com ele, então ele vai ter uma boa equipe, um bom time, vai conseguir fazer uma boa gestão de pessoas e automaticamente, né, reunindo a técnica, porque se o time está lá, todos são qualificados. Então vai conseguir entregar, né, um bom relatório, né, um bom número, um budget, uma demonstração financeira, um balanço patrimonial, né? E essa sinergia de grupo faz com que tenha bons resultados, né, de time. Então acho que pessoas é um grande desafio. Eu particularmente, né, ao longo da minha carreira costumo dizer, né, eu sempre tive isso como ensinamento e eu vi que isso é a maior verdade, que ao longo da minha carreira você tem que dedicar, sei lá, 70% do seu tempo dedicado à gestão de pessoas e 30% realmente para aquilo que é técnica e tomada de decisão. Por quê? Porque se você tem né, uma boa administração de time, de equipe, provavelmente a sua performance ela vai ser muito superior, né? Vai chamar a high performance. Né? Então eu enxergo dessa maneira. Muito bem. Eu quero agradecer ao Igor pela sua entrevista. Como você pôde perceber, você que nos assiste, o Igor é um profissional jovem, mas muito maduro, é um profissional, como já disse, atualizado em sua área de trabalho, bem formado, se relaciona extremamente bem com as pessoas com as quais trabalha, não apenas os seus subordinados, mas também os seus pares e superiores. Além disso, ele exerce um relacionamento com seus clientes muito honesto, muito íntegro e de muita transparência. Portanto, ele é um gerente de auditoria diferenciado. E essa diferenciação é tão visível que ele está comigo aqui há 3 semanas de trabalho. Nós passamos 2 semanas trabalhando a preparação dele para esse processo de transição, a formação dele, o nível de balanceamento da vida dele, uma quantidade enorme de discussões, e ele começou aí há 10 dias mais ou menos a penetrar no mercado.
E por incrível que pareça, ele já tem sinais aí de que a sua contratação já bateu a porta dele. Portanto, se ele se recolocar, conforme estamos prevendo, ele vai se recolocar em 10 dias. Algo inédito no país onde só ontem uma das empresas do Brasil, a Lojas Americanas, anunciou a demissão de 5.000 pessoas. E também Facebook anunciou a demissão de mais outro número gigante. Então, é uma pessoa extremamente preparada. E se você ainda tiver interesse, e você já tem pressa, porque ele já está quase empregado, eu sugiro que você ligue para mim diretamente, eu mando um e-mail para macedo@gutenberg.com.br ou para contato@gutenberg.com.br. Igor, mais uma vez, muito obrigado a você. Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição, espero que a gente consiga fazer mais trabalho juntos e mais entrevistas. Se Deus quiser, se Deus quiser. Boa tarde, pessoal. E para vocês todos, o meu muito obrigado. Se você gosta desse nosso trabalho, eu peço para que você fale com os seus amigos, pois, como eu sempre digo para vocês, essas entrevistas, elas visam orientá-lo, ajudá-lo no desenvolver de sua carreira. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!